E eu voltei. Nossa, quanto tempo eu deixo esse papel guardado, meu pai amado? Nossa. Meu pai amado, que máscara pedorenta. Oi, pra você que não percebeu, sou eu, Adri. Quer dizer, ainda tá faltando uma coisinha. Pois é, eu estou de volta. E como eu já tinha avisado no último shorts, tá tudo diferente, ó. Cadeirinha, luz RGB, pois é, né? Finalmente me atualizei um pouco nesse cenário, naquele cenário horroroso, né? E antes que venham falar, ai, André, tu precisa de um microfone novo. Eu sei que eu preciso de um microfone novo. Eu sei que esse daqui já não dá pra gravar esses vídeos, mas olha, no momento eu não tenho como comprar. Porém, até o mês que vem, talvez eu tenha um microfone muito melhor do que esse aqui agora. E bem, depois de longos meses que você já vem me pedindo isso, lá desde o vídeo de Concluindo no TCC, vocês vêm me pedindo para destroçar essa obra. Então no vídeo de hoje, finalmente eu vou destroçar a obra The Bad Ending Party, só que de uma maneirinha diferente. Pra quem não conhece, The Bad Ending Party é uma obra japonesa, é óbvio, né? Só se fosse lá no Japão mesmo pra ter uma obra dessas. E ela é uma obra naqueles formatos de hentai lung, da nossa tão querida autora Hatatate74. Que, né, pra quem viu meu vídeo sobre disciplina sabe que eu, adoro essa autora. Pra mim, é a melhor autora que já teve nesse mundo, é ela. Mas bem, por que eu disse que esse vídeo vai ser um pouco diferenciado? Porque ele não vai ser exatamente destroçando o roteiro. Quer dizer, vai ser também destroçando o roteiro, porque eu sei que vocês adoram isso, mas também vai ter uma coisinha a mais. Porque há vários meses atrás, um colega meu aqui do YouTube chamado Ice Ghost Guild, que vocês já conhecem bem desde o vídeo de Kokuji no Tekosei, me encomendou uma comic, que é justamente o que eu vou usar para destroçar The Bad Ending Party no vídeo de hoje. E antes que eu me esqueça, um salve pro meu colega Ronald, ele me encheu o saco para mandar um salve para ele nesse vídeo, então aí tá aí, ó, Ronald, o teu salve tá aí. E para começar, eu vou primeiro explicar do que se trata cada obra que a gente vai abordar no vídeo de hoje, para enfim dar início àquela parte que vocês querem. Para começar, The Bad Ending Party é uma obra do gênero hentai lung, como eu já mencionei anteriormente, e nele a gente vai acompanhar 3 personagens principais. Lihan, que vai ser o protagonista e vítima dessa história. Vítima nessa história, cara. Olha o nível que chegou. A Ashe, que é a elfa bruxa lá do grupo, e a Rei, que é como se fosse a espécie de pistoleira do grupo, com exceção de que ela não usa uma pistola e sim um rifle. E como isso aqui é uma obra do gênero Netorari, e como vocês sabem, nesse tipo de história vai ter sempre aquele clichêzinho de o personagem tem sentimentos pelas personagens ou pela personagem, e as personagens ou a personagem também tem sentimentos pelo personagem principal até certo ponto. E essa aqui, como é uma obra clichê, não vai ser diferente. Ela segue exatamente essa mesma fórmula. E essa obra usa aquele sistema clássico de RPG / anime medieval que você já viu 1001 vezes em outras obras, que é, tem monstros, tem classes, tem ranks, essas coisas. E essa incompetente dessa autora, ela não decidiu fazer só uma história com personagens detestáveis. Ela fez uma antologia, que na verdade não pode ser nem considerada uma antologia, porque são 5 histórias diferentes que se passam em universos diferentes, mas com os mesmos personagens. Não sei se deu pra entender. Então ela fez lá o primeiro capítulo, que é com um príncipe aleatório lá que pega a Rei e a Ashe juntas. Já o capítulo 2 é os 3 indo pra uma cidade avançada e a Rei sendo enganada pra jogar no tigrinho e sendo substituída por um clone. E só dando um contextozinho aqui, Ashe e Rei são caçadoras nível Rank S. E 2 caçadoras nível Rank S vão pra uma cidade nova e desconhecida sem saber o mínimo das regras do lugar. Só vai ver nesse roteiro. No capítulo 3... Só pega o que rola no capítulo 3. No capítulo 3, os 3 enfrentam goblins e os 3 são derrotados. Só que aqui tem um pequeno probleminha. Nessa história, como eu falei, é usado o sistema de rankings. Então, por exemplo, o Lihan, que é mais fraco, ele é rank C. Ou seja, ele é o mais baixo que tem. Que burrico! E a Rei e a Ashe, elas são o rank S, que é tipo como se fosse o segundo ou terceiro, se eu não me engano, ranking mais alto. Se a gente fosse pegar o sistema de ranks que é usado aqui e fosse converter para outras obras, sabe quem também seria rank S? What are you prepared to sacrifice? Olha que irônico, não é mesmo? Elas tecnicamente são no mesmo nível do Goblin Slayer, mas perdem justamente pra Goblins. E nisso você pode até me perguntar, tá, é horrível e tal, a gente já entendeu, mas acabou, né? Sendo ruim desse jeito, não tem como isso ter continuado. Não. Porque a Hatatate ainda fez um 4º capítulo. E o que é esse 4º capítulo? Bom, basicamente é os 3 indo até uma caverna onde tem um mago lá, que é um rank C, ou seja, ele é mais baixo do próprio Lihan. E eles vão lá, enfrentam os 3 e os 3 perdem.
Burro! 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 E sim, tem até uma explicação bem nada a ver, que tipo assim, esse mago ele tem o poder de controlar as mulheres independente do rank delas, então tecnicamente não faria sentido ele controlar a mente delas. Novamente, duas caçadoras rank S vão para uma missão onde tem duas mulheres e nenhuma das duas teve a competência de sequer saber o que elas vão enfrentar. E com esse capítulo aqui você deve estar pensando, não, então agora sim acabou. Só que, meu amigo, a gente tá falando de um artista de Netorari. Esses artistas, não importa quão ruim seja a sua obra, se for popular, se tiver tido um mínimo de reconhecimento, vai ter mais capítulos até o autor enjoar. Só que nesse capítulo, cara, é o cúmulo da ruindade, do que pode ser considerado ruim. Porque pra ela não foi suficiente só fazer uns 5 capítulos. Ela fez um 5º capítulo, e esse 5º capítulo é o único capítulo de todos esses que eu falei aqui agora, que é o canônico. Não, isso não é possível. Ou seja, você leu 4 capítulos a mais sobre uma obra que não tinha nem capítulo canônico ainda. Viu só, cara? É isso que acontece quando o artista de Netorari ele tenta ser diferentinho, tenta falar, não, eu consigo, eu vou fazer diferente. É isso aí o que ele faz de diferente, ó. Tudo que ele consegue fazer com isso é isso daí, e o máximo que ele ganha é vídeo de brasileiro aleatório no YouTube reclamando. E esse capítulo 5, cara, eu acho que eu nem vou me dar o trabalho de explicar o que é. Porque ele é o mais famoso que tem, é com esse mano aí que vai junto com a Rei com a Ashe pra uma missão aleatória lá, e quando eles voltam, eles obrigam o Liam a sair do grupo. Então, não tem muito o que falar, cara, é ruim igual. E depois desse capítulo 5 canônico, ela ainda vai continuar lançando mais capítulos, mas honestamente eu não vou comentar sobre esses capítulos porque não interessa. Eu já dei o contexto aqui que vocês precisavam saber e é só isso que importa, o resto é resto. E pra não deixar vocês na mão de ter uma análise minha sobre esse roteiro, o roteiro é uma merda, a Ratatá74 aqui, por algum motivo que eu não conheço, voltou a fazer aquela porcaria lá, de meter 45 diálogos em uma página só, tá pior que o Toyotaro lá no início de Dragon Ball Super. O sistema de RPG aqui não serve pra absolutamente nada, sério. Cara, eu não sei por que a artista de NTR insiste em ser diferentinho, porque olha só o que aconteceu quando ela tentou ser diferente, quando ela tentou ser diferente. Ela criou um hentai NTR, só por isso já é considerado ruim. Mas ela ainda vai e decide botar um sistema de RPG, que é um sistema super complexo, cara. O cara tem que saber fazer. E ela vai lá, põe o sistema de RPG, usa isso de forma porca e ainda por cima quebra em todo o santo capítulo. O desenho, tá, é ok. Não foge muito do que geralmente essas obras têm de traço. Mas, como eu já falei, nem sempre uma arte vai compensar quando a história que você tá fazendo é uma porcaria. Ou seja, basicamente isso aqui é uma obra inútil, não serve pra porra nenhuma. E, aliás, acho que até se não existisse, seria melhor do que o que foi feito aqui. Encerrada a nossa análise sobre The Bad Ending Party, agora tá na hora de apresentar o protagonista dessa história, vulgo o maior GOAT possível, Sandy Knight. Ou como nome verdadeiro, Liam Orkut. Bom, como eu já disse antes, ele é um personagem do universo do Ice Ghost Guild. E ele é basicamente uma versão paródia do Liam de The Bad Ending Party, mas sem ser ele. E pra ficar melhor ainda de explicar quem é esse personagem, eu recebi informações do próprio Ice Ghost Guild pra mim poder trazer aqui pra vocês sobre quem é esse personagem. Então, pelos próximos minutos, vocês vão ver a narração sobre quem é Sandy Knight. O mundo de Sandy Knight é uma terra dividida pelo destino. Ao leste, impérios erguem torres de metal, dominando o amanhã através da tecnologia. Ao oeste, reinos ancoram-se nas tradições antigas e nos mistérios da magia pura. Mas a magia nem sempre sorri para todos. Em Kalenye, o grande continente, a maioria dos humanos carrega uma maldição de nascença. Um corpo onde a mana recusa-se a fluir. Para sobreviver a esse mundo hostil, foram forçados a fundir carne e metal, implantando endoesqueletos mecânicos para finalmente canalizar a energia do mundo. E nenhum lugar exige mais essa energia do que Nerev, um deserto colossal que se comporta como uma masmorra viva a céu aberto. Um purgatório sem leis. É dito que quem se aventura nessas areias desoladas ganha o título de Cavaleiro de Nerev, rejeitados pelas guildas e desprezados pelo povo. Eles são vistos como mercenários egoístas, assassinos que ignoram o clamor dos inocentes sob ataque de monstros para caçar riquezas antigas nas ruínas. Mas a verdade é muito mais simples. Em Nerev, apenas os mais fortes respiram. Nas ruínas da esquecida cidade de Barang, o sangue tingiu a areia no que ficou conhecido como o Grande Evento de Barang. Centenas de cavaleiros de Nerev lutaram até a morte pelo lendário martelo de Gandor, o deus da terra. A maioria encontrou apenas a sepultura. Mas, em meio a tanto sangue, um homem sobreviveu ao massacre. Seu nome é Liam Orkut,
nativo do reino feudal de Mahra. Ele é como um predador, um guerreiro de versatilidade formidável. Ao arrancar o cristal mágico do próprio martelo divino e fundi-lo ao seu endoesqueleto, Li-Han não tomou apenas um tesouro, ele tomou o poder de dobrar a própria terra à sua vontade. Como vocês podem ver, essa história que o Ice criou é muito grande. E, cara, sério, o Li-Han Orkut é um personagem muito bom, cara. Meu Deus do céu, cara. É até bom pra ver se essa rata, se por algum motivo, algum dia ver esse vídeo, aprende a fazer personagem igual o Ice sabe fazer. Ao invés de querer fazer um NTR lixo como ela faz, aprende aí, ó. Primeiro vê, constrói seu personagem e depois você pensa em fazer uma história. Ou melhor, na verdade, nem pensa não. Melhor que nem pense em fazer uma história. Eu não sei o que uma pessoa dessa é capaz de fazer com um lápis e um papel na mão. E bem, tudo isso deixado claro, agora eu vou analisar a comic roteirizada pelo Ice Ghost Guild e desenhada por mim. A comic que vai definitivamente acabar com The Bad Ending Party. A história vai começar em uma floresta de neve com um monstro que eu decidi chamar de Troll Morto. Esse monstro foi derrotado pelo Calypso, que tá lá junto com a Rei e a Ashe se gabando. Enquanto ele se gaba por ter derrotado o monstro, a Rei diz que as duas vão recompensar bem ele durante a noite. Enquanto isso, lá atrás tá o Li-Han todo fudido, porque também tava junto, mas o Sérgio não teve muita piedade com o gurizinho e acabou arregaçando o pivete. Enquanto eles estão caminhando, a neve começa a aumentar e eles precisam adentrar numa clareira para poder montar a barraca deles e, é claro, se abrigarem. Enquanto a Ashe e a Rei vão compensar o Calypso em uma barraca separada, o Li-Han foi deixado sozinho para montar a barraca dele no meio do frio e com a cara toda destroçada. O Li-Han obviamente está se lamentando porque, como vocês puderam ver nessa história, o Li-Han não quis sair da guilda, então ele tem que obrigatoriamente aturar isso que está acontecendo com ele. Enquanto ele se lamenta, de repente, um portal se abre e de dentro desse portal sai um carro, mas não é um carro qualquer, é o carro. E o carro chega farmando uma aura do caramba, e o Li-Han, como sempre, fica assustado, porque isso já se tornou algo muito recorrente nesse universo. Sempre que aparece alguma ameaça, tá lá, Li-Han assustado. E assim que o carro para, a escotilha do carro se abre, e em contrapartida, o Calypso sai de dentro da barraca pra ver o que tá acontecendo. E eis que então, caído do céu, como se fosse um arcanjo chegando numa guerra contra os demônios, aparece ele. Li-Han Orkut, ou melhor dizendo, Sandic Knight. Nesse momento, a Rei e a Ashe também sai da barraca segurando nas armas dela, porque, né, elas não sabiam quem era, obviamente, e o Calypso ordenou que elas se preparassem caso precisassem lutar. E aí, a face do Li-Han Orkut é finalmente revelada. E aí, eu preciso ser sincero numa coisa aqui de coração mesmo. No roteiro que o Ice me mandou, tava escrito que o Li-Han Orkut e o Li-Han de The Bad Ending Party eram muito parecidos, mas, ao meu ver, não é tão parecido assim. Inclusive, tá aí o modelo base que eu usei pra fazer o visual dele dentro da comic. Inclusive tem uma semelhança ou outra, inclusive eu tomei a liberdade enquanto desenhava fazer esse corte aqui no meio do rosto do Li-Han pra se pelo menos ter alguma coisa mais parecida com o Li-Han do universo do Ice. Enfim, assim que os dois Li-Han se encaram, e eu vou usar aqui a partir de agora Li-Han 1 pra se referir a esse aqui e Li-Han 2 pra se referir a esse daqui, só pra vocês não ficarem muito perdidos e também porque minha dicção não vai permitir eu falar Sandic Knight ou Li-Han Orkut toda hora. Os dois Li-Han se encaram e o Li-Han 1 pergunta por que o Li-Han 2 se parece tanto com ele. Ao que o Li-Han 2 responde, rebaixando o Li-Han 1, porque ele é uma versão alternativa fraca dele. Em seguida, o Calypso entra em pose de combate e pergunta quem ele é. E sem resposta do Li-Han 2, o Calypso parte pra cima. E o Li-Han 2 Gold, como é, acaba materializando uma arma de plasma e revidando da mesma maneira, acertando bem no braço direito do Calypso e estourando o braço dele completamente. Sim, o Li-Han 2 não tem essa conversa de ai meu Deus do céu, eu sou uma vítima, eu não consigo fazer isso. Não, o Li-Han 2 é dedo no e pipoco no crânio, nesse caso no braço. Enfim, Ashe e Rei correm pra tentar salvar o Calypso, e eu digo tentar porque a arma de plasma do Li-Han Orkut não permite com que a magia da Ashe consiga curar o Calypso. Enquanto elas estão lá, o Li-Han 2 continua a conversa com o Li-Han 1, onde ele fala que é triste ver que o Li-Han 1 virou um burro de carga, e também conta por que ele tá aí. Ele explica que ele é de outro universo, que é o que eu já apresentei pra vocês. Enquanto ele tava no covil dele, um nanico de camiseta verde apareceu e alertou ele sobre o que tava acontecendo. E então, quando o Li-Han 2 vai fazer uma proposta pro Li-Han 1, Ashe e Rei já estão prestes a atacar o Li-Han 2. E a partir daqui começa o segundo confronto, Sandic Knight versus Rei e Ashe. E como é mais do que óbvio, as duas levam um sacode. Primeiro que elas atacam juntos e o Li-Han 2 revida, mirando primeiro na Ashe, onde o tiro de plasma dele atravessa a magia que ela estava tentando disparar nele e acerta com tudo bem no rosto dela, destruindo tanto o cajado quanto, digamos que assim, a face da Rei ficou num estado meio
crítico assim. Só que aqui nesse vídeo eu vou me abster de mostrar como é que ficou o resultado do rosto dela. Se você quiser ver como que ficou o estado da aparência dela, vão lá no vídeo que o Ice Ghost fez. Ele fez uma edição toda bonitinha e tal, com efeito sonoro e tudo pra essa comic aqui. Então se você quiser ver qual o estado que a face da Ashe ficou, vai lá no canal do Ice que vocês vão ver perfeitamente o estado que ela ficou. Mas eu já adianto aqui, não ficou muito agradável. E aí com a Ashe no chão fica só Rei versus Li-Han Orkut. E como a Rei usa uma arma de fogo, o Li-Han 2 materializa um escudo para refletir as balas que ela tá disparando. E aí vai, a Rei tá atirando pra todo lado e as balas estão sendo rebatidas pelo Li-Han Orkut. E nesse caso, como as balas estão sendo refletidas, os tiros que o Santic Knight tá rebatendo, um deles volta e acerta bem no peito da Rei, dando brecha porque assim o Li-Han 2 consiga pegar o escudo que ele tá se defendendo e no movimento ele corta as pernas da Rei, fazendo com que ela fique incapacitada de andar. E assim que ela cai no chão, já sem as pernas, o Li-Han 2 se aproxima e diz que a Rei tem um rosto bem familiar, só que da pior forma possível. E por quê? Bom, nesse caso eu não tenho muitas informações sobre isso, nem eu tenho essas informações ainda, e nem o Ice publicou nada sobre ainda. Então eu vou me abster de falar, porque eu quero esperar para que o Ice consiga postar e ele mesmo dar as explicações sobre o que é cada coisa que ele tá apresentando no universo dele. Depois disso ele pega a arma da Rei e em seguida ele vai até o Li-Han para fazer a tal proposta que ele ia fazer antes. E a proposta basicamente é o seguinte: o Li-Han naquele momento ele podia se levantar e ir até a Rei para ajudar ela e levar ela para outro lugar, porque o Santic Knight dá essa oportunidade para ele, ou ele pode se juntar com o Santic Knight e ir para outra dimensão junto com ele. E o Li-Han, depois de pensar um pouquinho, ele vai e toma a decisão dele, que é a decisão de ir junto com o Santic Knight. E aí, cara, vem o meu momento favorito dessa comic inteira, sério, eu adorei fazer cada momentinho dessa cena. E é o seguinte, a Rei, vendo que o Li-Han tá indo embora, começa a implorar desesperada para que ele ajude ela. Ela grita, ela implora pro Li-Han não deixar ela lá, fala que vai fazer de tudo, e o Li-Han não dá ouvidos para ela. E assim, os dois Li-Hans entram dentro do carro e vão para a dimensão do Santic Knight, fazendo com que o portal se feche. E aí, com a Ashe e o Calypso já sem vida, a Rei começa a chamar por eles falando que não quer morrer, junto à fogueira que iluminava o lugar, lentamente se apagando, indicando assim que no final a Rei teve o mesmo destino que a Ashe e o Calypso. E assim, com esse final melancólico, a gente tem o final definitivo para The Bad Ending Party. Ok, vamos lá. Como vocês viram, teve muita coisa nessa comic. Esse Destruindo NTRs, ele sai um pouquinho só da análise e vai pra parte do quadrinho, da ilustração. Ou seja, eu tenho muito mais liberdade pra trabalhar o que eu queria ter trabalhado. E lembrando novamente, não fui eu que escrevi essa história, foi o Ice Ghost Guild. Eu apenas fiz certas modificações na história, porque alguns pontos dava pra ter melhorado. Inclusive falei isso pra ele, ele aceitou de boa. E eu que fiz o desenho. Mas tirando isso, os créditos vão 100% pro Ice. E agora eu quero adicionar nessa parte do vídeo alguns complementos sobre o processo de desenvolvimento dessa comic. A primeira coisa que eu queria comentar aqui é, vocês podem ver que no início da história, os personagens eles seguem um traço mais parecido com o da Rattata de 74 e depois eles começam a ir para outro traço diferenciado. E o motivo disso foi porque, inicialmente, eu ia seguir exatamente o traço da Rattata de 74. Só que daí, quando eu percebi que ia ter mais personagens misturados no meio da história, eu pensei o seguinte: cara, mas tipo assim, se tem mais personagens, por que eu não faço, sei lá, com o meu traço? E foi a partir da metade da história que eu comecei a abandonar o traço da Rattata de 74, tentar emular o traço dela, pra tentar focar mais no meu traço, tanto que os personagens ficaram mais feios, porque né, é o meu traço, e é meio estranho ver eles com um traço que não seja o próprio da Rattata de 74. Mas enfim, depois de tantos atrasos, tantos meses, vocês me pedindo muito pra fazer um vídeo sobre The Bad Ending Party, eu finalmente consegui, e bem, acho que já não tem muito mais o que eu falar, porque né, já derrotamos, então não tem mais muito o que eu acrescentar aqui agora. E bom, com esse cenário diferente aqui, é onde dá pra mim já falar que o canal vai entrar novamente em outro processo de evolução, porque como eu falei, agora eu vou trocar de microfone e tal, que vocês podem ver até que tá com ferrugem, que foi doação, né, então eu já peguei esse microfone meio surrado, mas daqui pra frente a qualidade do canal vai só aumentar cada vez mais. Aí também, como é óbvio, não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal, de deixar o like se você ainda não deixou, de deixar um comentário sobre o que você achou do vídeo, pode ser crítica, pode ser elogio, não interessa, o que você puder comentar pra mim saber se você gostou do vídeo, se não gostou, se tem críticas, comente, porque eu sempre dou atenção a todos os comentários. Não esqueçam também de me seguir lá no Instagram, porque agora eu vou começar a postar muitos spoilers dos próximos vídeos lá, inclusive processos e tal, eu vou mostrar um pouquinho desse cenário aqui. Então se você quiser ver como é que foi o processo e tal, e também ver spoilers dos próximos vídeos, me segue lá no Instagram, todos os links vão estar aí embaixo na descrição, juntamente com o link do canal do Ice e dos vídeos que eu mencionei no vídeo sobre o Ice Ghost Guild também. E bom, dadas as considerações finais, é isso por hoje. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera!